Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo Espírito Santo. 7 coisas que acontecem quando o Espírito Santo transforma. O poder transformador do Espírito Santo vai além de qualquer medida. Os benefícios de sua graça excedem qualquer habilidade para descrever, mas eis aqui o que se pode esperar quando o Espírito Santo se torna parte da sua caminhada diária. Primeiro, ele irá transformar o seu deserto em um lugar frutífero. Adoro visitar a Terra Santa, afinal, ela é tanto meu antigo lar quanto será minha futura morada ao fim dos tempos. Quando acompanho algumas pessoas até lá, elas se surpreendem ao notar quão desolada e estéril é a terra ali. Pode ser difícil imaginar como alguém consegue viver ali, quanto mais pensar que poderiam brigar por aquela terra. As escrituras dizem exatamente a verdade quando se referem à Terra Santa, como um deserto, um descampado ermo. Porém, por mais desolada que seja aquela terra, declara Isaías, o deserto e a terra ressequida se regozijarão e vamos voltar. O deserto e a terra ressequida se regozijarão e o ermo exultará e florescerá como tulipa. Isaías 35, versículo 1. Por ter crescido em Israel, pude ver tudo isso acontecer na minha volta. Mas o tempo das premissas de hoje não se compara ao tempo futuro de tamanha abundância. Isaías também nos diz que até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil parece uma floresta. Isaías capítulo 32, versículo 15. A ideia de viver em um deserto não é agradável. É um lugar infértil, um lugar de cobras, escorpiões e de morte. Mas o Espírito Santo pode transformar a paisagem em um jardim, um lugar de beleza e abundância. Como cristãos, quando fazemos uma colheita, exaltamos e louvamos ao Senhor. O mestre disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. João capítulo 15, versículo 8. É o Espírito Santo que enriquece nosso solo e envia a chuva para preparar o banquete de ação de graças. É Ele que torna a colheita possível, e os frutos não são seus, são dele. É por isso que as Escrituras nos chamam frutos do Espírito. Quando estendemos os cestos, Ele os preenche até transbordarem. Quando estendemos os cestos, Ele os preenche até transbordarem. Talvez você esteja pensando, mas eu não vivo no deserto, meu jardim já está plantado. Isso não é problema algum para Deus. Ele diz que seu pomar será abençoado até que seu campo fértil pareça uma floresta. Isaías capítulo 2, versículo 15. Segundo, ele fará com que você caminhe com Deus. É impossível caminhar com o Senhor sem que o Espírito Santo nos ajude.
O Senhor disse por meio do profeta Ezequiel: porém o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Um cristão novo pode olhar para as leis de Deus e dizer: não há como observar todas essas regras e orientações. Ele está certo, como disse Roald Heitrix. A vida cristã não é difícil, é impossível. Por conta própria você irá falhar. Mas é o Espírito Santo que permitirá você caminhar segundo as regras de Deus e também Ele que lhe permite obedecer aos decretos divinos. Mais ainda, é Ele quem irá fazer com que você obedeça à vontade divina. Há muitos anos eu também descobri que era o poder do Espírito Santo que nos permite viver a vida cristã. Não fosse por esse poder, eu não estaria onde estou hoje enquanto cristão. Ele tem sido meu poder, minha fortaleza e minha segurança. Lembre-se, sem o Espírito Santo jamais poderemos caminhar com Deus. Deus diz: é o Espírito Santo que permitirá que andemos sem precisarmos cair. Ele também é o poder do Espírito Santo que é poderoso para impedi-lo de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Judas capítulo 1, versículo 24. Querido amigo, o Dr. Bill Brigitte, presidente da Campus Crusade for Christ Internacional, diz: quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios de Jesus Cristo. Deixamos de pensar em Cristo como sendo alguém que nos ajude a realizar uma tarefa cristã. Em vez disso, Jesus Cristo quem realiza a obra por meio de nós. Terceiro, você irá conhecer a presença de Deus. Uma das passagens mais consoladoras das Escrituras é Ezequiel 39:29, quando o amoroso Pai Celestial diz: não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Eu não saberia dizer o quanto essa passagem significou para mim ao longo de todos esses anos, especialmente nos momentos em que Deus parecia distante e quando minha oração soava um pouco mais que ruídos vazios. O Espírito Santo faz com que a presença do Pai se torne realidade em nossa vida. E como resultado sentimos a proximidade dele. Posso dizer, devido a experiências pessoais, que o Espírito Santo deseja ser bastante íntimo de você. Tudo que você tem a fazer é sussurrar o nome Jesus e ele estará com você. Sua vida de oração irá mudar radicalmente quando você sentir a proximidade dele. Quando eu precisava experimentar a proximidade do meu Pai Celestial, eu costumava ir até meu quarto e dizer: Espírito Santo, me ajude a orar. E como ele respondia, em vez de lutar com repetições vazias e orações mortais, durante 10 minutos eu comungava com o Senhor por meio do Espírito Santo por horas e horas. Hoje faço questão de esvaziar minha agenda para passar algum tempo acompanhando o Senhor todas as manhãs. Enquanto ouço música de louvor, leio a palavra e converso com Deus com a mesma naturalidade com
converso com qualquer outra pessoa, então começa a sentir algo que só consigo descrever como a quentura da presença de Deus em meu coração. Eu peço, Espírito Santo, ajude-me. Não consigo orar, mas você consegue. Ajude-me. E ele sempre responde. Comece hoje, busque passar algum tempo na presença do Senhor. 4. Você irá compreender a palavra de Deus. Um dos benefícios mais animadores da vida com o Espírito Santo é que ele torna possível compreender a palavra de Deus. Diz: eu lhe darei um espírito de sabedoria e lhe revelarei os meus pensamentos. Provérbios, número 1, versículo 23. Se você quer que a Bíblia se torne viva, convide o Espírito Santo para ler com você. Ele pode tornar claras como a água as mais obscuras e elevadas passagens. Ele pode tornar claras como a água as mais obscuras e veladas passagens. O mesmo Espírito Santo que repousa no Senhor Jesus habita em você. Se você confia nele, o Espírito Santo do Senhor ainda consegue produzir os mesmos resultados. O Espírito Santo repousará sobre ele, o Espírito que dará sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Ter contato com as Escrituras apenas não é o suficiente. O Espírito Santo precisa ter certeza de que a palavra de Deus permanece. 1 João capítulo 2, versículo 14. Quinto, você será uma nova pessoa. As pessoas gastam milhões de dólares para transformar um corpo. Tentam dietas exóticas, frequentam spas de luxo e gastam horas sob a lâmina de um cirurgião plástico. Tudo isso com a esperança de refazer a imagem por meio de procedimentos superficiais. Depois de serem aspiradas, levantadas, preenchidas, reduzidas, aumentadas, poluídas e costuradas, o que é que tem? Além de uma despesa médica elevada, não mais do que os mesmos espíritos sedentos que tinham antes, ainda estão desesperadas e necessitadas do Espírito Santo. No entanto, a transformação produzida pelo Espírito de Deus não é cosmética. Ela muda de dentro para fora, é uma transformação total. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, elas que surgiram coisas novas. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É por meio do Espírito do Senhor que se torna possível revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Tudo em você se torna fresco quando Deus assume o controle. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Declara o Senhor na palavra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Bom, foi por causa do Espírito Santo que Samuel pode dizer a Saul que o Espírito Santo viria sobre ele e que ele seria transformado em um novo homem. 1 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6.
O mesmo ainda é verdadeiro hoje. O Espírito Santo, como um cavaleiro, está esperando para transformar você, para libertar você, para preencher você e para permitir que alcance o destino final em Cristo. Prepare-se para a grande transformação. Sexto, ele trará descanso. O Espírito do Senhor não o deixa confuso nem estressado. Em vez disso, ele o conduz por um caminho em que tudo é calmo e tranquilo. Na quietude, na confiança está o seu vigor. Isaías capítulo 30, versículo 15. Eu jamais tive notícias de o Espírito Santo ter causado um ataque cardíaco ou alguma tristeza. Ele é o Deus da beleza e do descanso, sempre. Isaías descreve o descanso que o Espírito Santo dá à nação de Israel depois de conduzir o povo para fora do Egito, por meio do deserto em direção à terra prometida, descrevendo como um gado que desce a planície foi lhe dado descanso pelo Espírito do Senhor. Peço que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Isaías capítulo 63, versículo 14. Porque o gado gosta de descer até a planície, porque é lá que os rios correm e onde está o pasto. É lá que o gado encontra paz e descanso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdades pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Salmos 23, versículos do 1 ao 3. Muitas pessoas reclamam do excesso de estresse na vida, mas a chave para o alívio não está em uma receita médica, em um cruzeiro ou em aprender a dizer não. A chave é o Espírito Santo. Sétimo, ele trará excelência para a sua vida. O Espírito do Senhor não é um artesão barato, nenhuma manufatura vagabunda. Ele prima pela qualidade e pela perfeição. No Antigo Testamento, Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em construí-lo sobre um reino todo. Daniel capítulo 6, versículo 3. Sociedade Bíblica Britânica. A medida de comparação não estava na habilidade dele como um guerreiro, nem em suas riquezas. O fato decisivo foi o espírito excelente que havia em seu coração. A palavra excelente literalmente significa preeminente ou insuperável. O rei da Babilônia notou a atitude de Daniel e desejou dar a ele uma promoção. Homens e mulheres que desejam um salário mais alto ao chegar a um cargo mais elevado dentro da empresa, muitas vezes acabam decepcionados quando são preteridos. Decisões corporativas nem sempre são tomadas com base no histórico educacional ou no tempo de serviço.
Em vez disso, muitas pessoas acabam subindo ou descendo por mérito apenas do desempenho. Você se lembra do que aconteceu na vida de José? O faraó reconheceu o Espírito Santo na vida dele e ele foi feito primeiro-ministro. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Todos os dias precisamos permitir que o Espírito do Senhor traga qualidade e distinção à nossa jornada cristã. O Espírito Santo é uma força transformadora. Se ele consegue transformar um deserto em um jardim e transformar o mais vil dos pecadores, de escravo do pecado, em filho de Deus, pense no que ele tem preparado para você. Então, é isso a letra de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe essa vida. Em nome de Jesus. Amém.